Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso EMAI. Hoje nós estaremos falando sobre o pensamento geométrico e quero agradecer as participações dos meus colegas de trabalho, Antônio e Carla, e já informando que esse será o nosso último EMAI gravado. A partir do próximo EMAI, nós estaremos fazendo ao vivo, né, para otimizar o contato com as escolas, com os professores. Estaremos enviando documento com as orientações também. Então, pretendemos fazer esse novo formato a partir do próximo já, tá bom? Você segue, por favor, Antônio. Os nossos integrantes da equipe da diretoria de ensino, a dirigente de ensino, professora Geni Delmiro, o diretor do núcleo pedagógico, o professor Samuel Primo, supervisora do núcleo pedagógico, Yara Barbie, supervisora do núcleo pedagógico, a Edna Michelini, os PCNPs dos anos iniciais, Antônio José Ribeiro, Carla Cristina e Lilian Monteiro. Bom, os nossos objetivos hoje serão aprofundar o estudo sobre a unidade temática geometria e alinhar as habilidades da unidade temática geometria com outros componentes curriculares. Pode passar, por favor, Antônio. Vamos começar pensando. O que vem em sua mente quando se fala em pensamento geométrico? Qual é o objetivo de promover atividades que desenvolvam o pensamento geométrico? Como podemos contribuir para o desenvolvimento do pensamento geométrico durante as aulas? E como os demais componentes curriculares podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento geométrico? Nós solicitamos, por parte do PC, que reserve uns 5 minutinhos para que vocês abram esse debate aí na escola e depois volte e dê continuidade para o vídeo, tá bom? Bom, voltando então, temos certeza que o debate aí entre vocês foi bem rico, né? Como sempre, bem produtivo. E aí a gente vai começar lá no início, visitando a história. Ao contrário do que muitos já conhecem pelo conceito da palavra geometria e o seu início de estudos no Egito Antigo, o registro e o pensamento geométrico iniciou-se na pré-história. Pinturas rupestres encontradas na Serra da Capivara, no Piauí, evidenciam que o homem primitivo já registrava seu cotidiano através de figuras bidimensionais. Através desses desenhos aí, né, já é possível ver o pensamento geométrico bem no início, né? Pode passar, por favor, Antônio. Por que é importante estimular o pensamento geométrico na criança, né? Ao longo do seu desenvolvimento, a criança constrói o pensamento geométrico por intermédio da observação, manipulação de objetos, representando através de construções e registros e com o estímulo do pensamento algébrico. Dessa forma, o estudante poderá localizar, identificar e estabelecer relações entre os elementos de figuras planas e espaciais. Pode passar, por favor, Antônio. Aprender geometria está inteiramente ligado à necessidade do uso dela no cotidiano. Para compreender melhor o mundo, precisamos compreender a geometria. Quando mais se aprende, mais é possível ampliar a percepção espacial e analisar os elementos visuais do mundo, e essa relação do conteúdo com o mundo prático pode ser usada na hora de trabalhar o tema com os estudantes, afirma Mirela Mendes, mestre de ensino de ciências de matemática e coordenadora da formação continuada do Grupo Materna. Nós temos exemplos dentro da sala de aula com o nosso material, né, com o nosso EMAI, trabalhando o Tangram, né, que é uma das fotos apresentada aí, ó, não deixa de ser um trabalho que já está direcionado, né. Aí nós temos uma foto da Escola Estadual Adolfo Pluscat, foi um material recebido pela nossa PC. Pode passar, por favor, Antônio. Então,
Segundo Feiglin, 1999, a geometria ela é considerada como uma ferramenta para compreender, descrever e interagir com o espaço que vivemos. É talvez a parte da matemática mais intuitiva, concreta e real. Aí nós temos um material, através dessa foto, apresentado pela Escola Sandra Rodrigues, pela PC da Escola Sandra Rodrigues de Oliveira, e aí ele justifica essa fala, né? Nós temos aí várias apresentações de materiais com formas geométricas que foram desenvolvidos pelos próprios alunos. Você pode passar, por favor, Antônio? O papel da geometria é favorecer a leitura do mundo e compreensão do espaço que nos circunda. Para tanto, é necessário o desenvolvimento de usar linguagem associada à localização, a visualização, representação e construção de imagens mentais e gráficas, sobre os quais falamos e escrevemos para comunicar com os outros. Aí nós temos uma outra foto também da nossa região, que é do bairro do Itaim Paulista, né, onde nós temos uma grande maioria das nossas escolas da Leste 2, né? Pode passar, por favor, Antônio? E aí vale lembrar que a geometria não é só forma. Quando aplicamos atividades relacionadas à parte do espaço e da localização espacial, também promovemos o estudo da geometria. Logo, é importante estimular os estudantes a progredirem na capacidade de estabelecerem ponto de referência em seu entorno, a situar-se no espaço e construindo itinerários, né? Isso são atividades simples que nós temos dentro da sala de aula, né? E aí, para dar continuidade no nosso conteúdo de hoje, eu vou passar a palavra para a Carla e ela vai seguir com vocês e eu volto para me despedir. Eu passo a palavra, Carla. Obrigada, Lilian. Olá, pessoal, um prazer estar com vocês novamente. Vamos continuar estudando esse assunto que é tão importante, que é a respeito do pensamento geométrico. Então, como a Lilian bem colocou, se nós pensarmos juntos aqui, começarmos a analisar, dentro do letramento matemático, a unidade temática geometria, ela é fundamental em todo o contexto social do estudante, né? Até como referencial teórico ele citou, a criança, ela vive a geometria no seu dia a dia, né? Isso é muito importante e isso é essencial nós enfatizarmos, a gente contextualizar isso diariamente dentro da sala de aula. Quando nós começamos a estimular esse pensamento geométrico e inserir essa geometria, né, esse trabalhar geométrico dentro da nossa sala de aula, mostrando a própria geometria dentro da sala, por exemplo, a sala é uma caixa poliédrica, fica muito mais fácil da criança compreender a geometria. Além disso, no decorrer da nossa formação, nós também iremos perceber que a geometria ela não está estritamente ligada apenas à matemática, mas também a outros componentes curriculares. Então, eu posso trabalhar interdisciplinarmente com todas as outras disciplinas, com geografia, com artes, com educação física, e aí se torna muito mais gostoso, produtivo e mais fácil de se aprender, tá? Mas, pensando agora e dando continuidade à nossa formação, vamos retomar um pouquinho a questão dos conceitos a respeito de geometria, tá? Nós sabemos o quê? Que a classificação das formas geométricas, pensando em geometria enquanto forma, elas podem ser espaciais ou planas, né? E vamos lembrar um pouco disso? Às vezes a gente parece que é uma coisa tão óbvia, mas nem todos nós somos formados em matemática, né? Nós somos polivalentes e haja valentia nisso. Então, é bom a gente retomar. Para quê? Porque, às vezes, de repente, uma palavra, um conceito, né? Uma explicação, ela faz toda uma diferença para clarear ali na hora da gente aprofundar e montar o nosso plano de aula e trabalhar isso com os nossos estudantes, tá? Então, o que são figuras geométricas espaciais? Figuras geométricas espaciais são aquelas que têm 3 dimensões, elas vão ter comprimento, altura e largura, tá? Essas figuras elas vão ser divididas em 2 grupos, como estão aí na imagem, tá?
os poliedros e os não poliedros. Os não poliedros também podem se chamar corpos redondos, tá? E por que elas são chamadas assim? Os poliedros, geralmente, quando eu estou dando aula, o que eu falo para os meus alunos? Que os poliedros não rolam, rolam no sentido de rolar, sair deslanchando. E os não poliedros rolam. Por quê? Porque as superfícies, elas são diferentes, né? A superfície do corpo redondo, ela vai ser arredondada ali. E a superfície do poliedro, ela vai ser uma superfície plana, tá? Então, fica muito mais fácil. Então, nós sabemos que já é uma prática, né, dos professores, trabalhar com os objetos manipuláveis, né, antes de aprofundar as habilidades na unidade temática geometria. Porém, é importante a gente também ter essa fala para a criança aprender a conceituar e a classificar as formas geométricas, tá? Então, lembrando, formas espaciais, nós temos os poliedros ou não poliedros, ou corpos redondos, e aí nós temos também as figuras planas, que é uma grande confusão também, principalmente na hora de eles fazerem as APs, as sequências digitais, eles se confundem um pouquinho, né? E o que vai ser uma figura plana? Uma figura plana vão ser as que possuem comprimento e largura, tá? E elas vão ser diferentes das figuras espaciais porque elas são bidimensionais. Elas vão ter o quê? Duas dimensões. Geralmente, eu brinco com as crianças que a figura plana, ela desenha a figura espacial. E aí eles conseguem entender um pouco melhor. E aí, lá na frente, quando o PCNP e o Antônio começaram a falar da questão da interdisciplinaridade, dá para ver que as aulas de arte, elas podem ajudar muito, principalmente na parte da representação, tá? Planificação, representação, desenho, registro. Isso é fundamental o quê? Para o desenvolvimento desse pensamento geométrico. Pode passar, por favor? Bom, como eu disse para vocês, o pensamento geométrico ele não se resume estritamente à forma e à matemática em si, principalmente a questão de formas. Quando a gente fala de geometria, vem um monte de forma geométrica na nossa cabeça. Triângulo, vem paralelepípedo, vem cubo, vem a questão dos prismas, né, que as crianças aprendem bastante, né, os vértices, as faces, as arestas, mas não é só isso, tá? O pensamento geométrico ele também está ligado que à cartografia. Então, a cartografia ela também faz parte do estudo da geometria. Aqui, como nós colocamos no slide, carto significa carta e grafia significa escrita, tá? Então, a matemática, por meio da cartografia, ela vai possibilitar o aluno ao quê? A entender como ele está inserido nesse local. Então, às vezes a gente pensa, poxa, como que eu vou trabalhar com aquela criança a questão da localização, quando tem lá na AP, ela saber direita, esquerda. Então, a cartografia, ela é o quê? Ela é o campo de conhecimento que eu vou utilizar para estar trabalhando isso, tá? E também dá para se fundamentar no quê? Na leitura, levando em consideração as relações matemáticas existentes entre as dimensões reais e a representação da realidade contida nos seus instrumentos, tá? E como que a matemática ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso através do quê? Dos sistemas e das representações. Quando a criança está representando o próprio corpinho dela lá no primeiro aninho, eu já estou começando a trabalhar essa questão de cartografia. Automaticamente, depois ela vai conseguir se localizar ali dentro de um contexto, né? Posteriormente, quando ela vê um exercício relacionado a isso, onde ela vai ter que fazer o quê? Ali o itinerário, ela vai conseguir compreender melhor, tá? E também, por meio dessa interação, o estudante, ele vai poder ser capaz do quê? De distinguir diferentes formas e espaços, o que vai dar o quê para ele? Uma visão crítica da realidade que ele vive. Então, além dele aprender matemática, além dele aprender geometria, além dele aprender sobre ele dentro daquele universo, ele vai o quê? Ele vai ampliar ali o seu conhecimento e o quê? Avançar em suas potencialidades. Pode passar, Antônio? Bom, como nós estávamos falando e ainda dando continuidade, aqui tem um exemplo de tudo isso que eu falei no slide anterior, tá? Nós temos aqui um exercício do EMAI, né?
que a menina ela está em um local e aí vem uma situação aí para ela o quê? Chegar. Então, está dizendo assim, olha, ajude Ana a dar orientação à Célia para chegar ao teatro. Então, percebam aí, olha, a questão da lateralidade, ela vai o quê? Ela vai intensificar tudo isso que nós falamos. Ou seja, geometria não se resume apenas à forma, tá? Mas a outros conceitos. É muito amplo. É o que eu falo. O que eu mais, dentro de uma relevância social, é o que mais tem relevância social dentro da vida de um estudante, tá? E o que acontece? A criança, ela começa, como eu já disse anteriormente, reforçando, a criança, ela começa a entender essa questão da lateralidade no próprio corpo, tá? No movimento, nos espaços perceptivos e familiares da criança. E na escola, essas crianças também vão poder se valer do quê? Da construção dos mapas ou dos esquemas para também entender essa localização, tá? Então, percebam que muitas vezes a gente vê lá uma habilidade que ela está fragilizada. Como que eu vou trabalhar isso? Nós já sabemos trabalhar, por quê? Porque nós utilizamos metodologias ativas o tempo todo para estar ali recuperando. Mas é importante nós sabermos o quê? A unidade temática que se refere àquele assunto, aquele exercício, tá? Aquele tema que está sendo proposto nos nossos materiais, certo? Pode passar, Antônio, por favor? Bom, e pensando nisso, né, vamos para a parte objetiva da coisa. Nós sabemos ainda que trabalhar geometria é um grande desafio, principalmente nos anos iniciais. Por quê? Exatamente pelo nosso início de conversa. Geometria não se resume apenas à forma, à manipulação de objetos, a conhecer uma forma e saber nomear. A geometria ela vai além disso. E na matriz de habilidades essenciais, nós temos aí ações que precisam ser contempladas e que são necessárias, é necessário entendermos, compreendermos para poder o quê? Aprofundar o nosso planejamento e mediar aí a construção do conhecimento dos nossos estudantes. Por isso que nós colocamos até alguns slides para otimizar isso para vocês. É importante, nesse momento, que nós estamos trabalhando a unidade temática de geometria, que nós retomemos algumas sequências didáticas dos materiais anteriores, nós voltemos a ler as habilidades, a gente entender também os eixos dimensionais das habilidades, para quê? Para que a gente entenda o que aquela criança precisa aprender para ela conseguir resolver o exercício. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Porque quando você traz ali uma planificação de uma figura geométrica, a criança ela consegue montar, ela consegue manipular, ela consegue contar ali os lados, né? Ela consegue contar as vértices, né? Consegue contar as faces, são os lados, as vértices que são as pontas, ela consegue ver as arestas ali pontilhadinhas, mas ali na avaliação, por que ela não consegue? Então, é um ponto-chave que nós gostaríamos de conversar com vocês nessa formação, é a questão das habilidades essenciais nesse sentido, tá? Eu vou falar duas que estão nesse slide, que está sendo apresentado para vocês, que são importantes. Como eu disse agora há pouco, sempre que eu vou ler uma habilidade, seja ela da unidade temática de geometria, seja ela da unidade temática números, seja da unidade temática grandezas e medidas, é importante eu lembrar dos eixos dimensionais que essa habilidade tem. Como, por exemplo, aqui a nossa primeira habilidade, a EF01MA12. Ela fala o quê? Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço, segundo o dado ponto de referência, compreendendo que para a utilização de termos que se referem à posição como direita, esquerda, em cima e embaixo, é necessário explicitar-se o referencial. Então, se eu entender isso aqui, o restante eu vou dar conta, porque sim, eu não nem questiono a criatividade, a potencialidade de vocês no momento de estarem ali na sala de aula. A gente senta para aprender com vocês. Mas vamos pensar nisso. O que eu tenho que fazer, então, nessa habilidade aí, que é uma habilidade de primeiro ano? Eu preciso descrever a localização de pessoas. Então, eu vou trabalhar com forma? Não, eu vou trabalhar cartografia, certo? Então, o que essa habilidade ela pede? Ela me pede uma ação, que é o quê? Descrever algo.
Descrever o quê? Aí vem o meu objeto de conhecimento. A localização de objetos, de pessoas no espaço, né? Como que eu vou fazer isso? Aí o que acontece? A estratégia que eu vou usar, utilizando pontos de referências e vocabulário apropriado. Então, percebam, se eu consigo entender isso que a habilidade me pede, a minha cabecinha ela já borbulha lá enquanto professor, para quê? Peraí, a criança vai ter que descrever alguma coisa, a localização. A partir do quê? De um ponto de referência. Como que eu posso fazer isso na minha sala de aula? Ali vem o quê? O ingrediente principal, que é o professor com a sua criatividade para desenvolver uma estratégia e mediar esse momento de forma que a criança venha compreender aquele exercício, tá? E, assim, nós já temos materiais no nosso primeiro semestre, nós já temos materiais que contemplam isso e que vale a pena ser revisitado. Que é o quê? Nós temos lá no Aprender Sempre a aula 6 do volume 1, nós temos aula 9, nós temos no material de apoio EMAI a sequência 6.4, 6.5, a sequência 9.1, 9.2, tá? No Aprender Sempre, volume 2, nós temos a aula 6 na sequência didática 1 e nós temos na sequência didática 2 a aula 6 também. Então, percebam aí, olha, que nós temos aí 6 aulas prontas para retomar uma habilidade que, se eu revisitar e entender os eixos dimensionais dela, fica muito mais fácil do que eu recuperar e aprofundar, tá? Então, era essa a dica que nós queríamos dar quando nós fizemos e quando vocês pegarem aí o material, o PPT, para vocês, para apoiar vocês nessa questão de recuperar e aprofundar habilidades que ainda não foram contempladas. Você pode passar, Antônio, por favor? Bom, aqui no segundo ano, também vem uma coisa importante. Eu não vou ler e falar novamente o que eu disse no slide anterior, porque o objetivo é o mesmo, é mostrar para vocês a habilidade, o objeto de conhecimento, e aonde vocês vão encontrar no material Aprender Sempre e EMAI, o Currículo em Ação, aulas que ajudam vocês a retomarem, tá? Mas o que eu queria enfatizar aqui é uma questão. Nós estamos aqui no slide que fala de habilidades essenciais da unidade temática Geometria no segundo ano. Percebam que lá no segundo ano eu estou retomando habilidades do primeiro ano. Então, lembra do aspiral? Ou seja, eu volto naquilo que de repente ainda não foi totalmente contemplado para avançar. Lembram disso? Aprender sempre a recuperação e aprofundamento. EMAI, material de apoio, ele serve para eu avançar. Então, tudo vai do olhar do professor neste momento, para quê? Para saber o momento certo. Não, peraí, a minha turma aqui, olha, eu percebo que essa habilidade ainda não foi totalmente contemplada. Eu tenho 40% ali que ainda não conseguiram compreender. Então, o que eu faço? Eu tenho ali um material no Aprender Sempre que retoma uma habilidade de primeiro ano. Tá, legal. Demos conta? Conseguimos? Meta cumprida? Vou me apoiar agora no EMAI, eu vou avançar isso um pouquinho. Percebe? Então, todo este movimento, ele é essencial nós prestarmos atenção para quê? Para que a gente não venha criar mais coisas e nos sobrecarregarmos enquanto de trabalho. Nós temos isso em mãos no material, né? Então, aprofundar nos materiais, aprender sempre, EMAI, e também na matriz de habilidades essenciais, compreendê-la, tá? O que uma habilidade pede, o que um objeto de conhecimento ele propõe, e a estratégia que já está sendo explicitada nela, é fundamental. Pode passar, Antônio, por favor? Aqui nós estamos nas habilidades essenciais do segundo ano ainda. Então, percebam que neste slide, ele já fala o quê? O verbo, ele fala sobre reconhecer, sobre identificar, sobre registrar, figuras geométricas planas, figuras geométricas espaciais. Olhem lá no objeto de conhecimento. Então, qual é a estratégia aqui, gente? Aí sim, eu uso a manipulação de objetos. Então, não é que nós vamos descartar as oficinas. Nada disso. Como eu disse no início, geometria é uma parte assim fundamental e que tem tudo a ver com o letramento matemático. É o social o tempo todo. É a criança com a realidade dela.
tá? Mas existem habilidades que contemplam oficinas e existem outras habilidades que não, contemplam outro tipo de estratégias, tá? Quando eu digo oficinas, é no caso da construção e manipulação de objetos, de figuras espaciais mesmo, para eles discernirem que é uma figura espacial de uma figura plana, tá? E como nós dissemos anteriormente, a geometria ela não se resume apenas em figuras, ela vai para a cartografia, ela vai para a lateralidade, tá? E nós conseguimos identificar ela em outras competências e outras partes do currículo também. Você pode passar, Antônio? E aí nós temos aí as habilidades do terceiro ano, tá? Que também vai trabalhar as duas vertentes, tanto a questão da cartografia da lateralidade, tá? Que é a localização e movimentação, como também figuras geométricas. Aí cabe o quê? 2 tipos de oficinas distintas, saber, como eu estou sendo muito enfática e repetitiva, entender os eixos dimensionais da habilidade, conhecer esse objeto de conhecimento, de forma o quê? A conseguir elaborar um plano que realmente atenda esses estudantes. Pode passar, Antônio? Bom, esse aqui é do terceiro ano, ele também vai estar contemplando as mesmas coisas ditas anteriormente, então nós não vamos se estender a ele. Vamos agora entender um pouquinho a respeito do quarto ano. Bom, lá no quarto ano, olha, vamos lá. Então, para fechar aqui, percebam que estou no quarto ano na matriz de habilidades essenciais. E nessa matriz de habilidades essenciais, eu retomo o que tem no terceiro, olha o código alfanumérico. Eu tenho aí classificação, descrição, e aí o que acontece? Eu dou uma avançadinha. Não sei se vocês percebem, nesse nosso momento de conversa, talvez vocês estejam refletindo, que muitas vezes, se a gente for parar para pensar em resultado de AP ou das nossas avaliações internas, no primeiro, segundo, terceiro ano, a coisa vai legal. Mas quando chega no quarto ano, as crianças sentem uma dificuldade novamente nessa unidade temática. Por quê? Se vocês observarem, olha o objetivo do material. Esse aqui é todo um resumo do material do primeiro semestre, tá? No começo lá do quarto ano, eu retomo uma habilidade do terceiro ano. Eu classifico e comparo figuras planas, tá? A minha ação é essa. Então, eu vou trabalhar ali com uma oficina. Depois, eu vou descrever e representar por meio de esboço. Eu vou trabalhar a questão da localização. Eu retomo também uma habilidade do terceiro, que foi retomada da do segundo, que foi retomada da do primeiro. Legal, até aí sem novidades, né? Mas observem a última habilidade. Eu tenho ali a habilidade EF04MA21, que eu vou medir, comparar, estimar áreas de figuras planas desenhadas em malha quadriculada pela contagem dos quadradinhos ou metade de quadradinhos, reconhecendo duas figuras com formatos diferentes que podem ter a mesma medida de área. Percebam que agora eu estou avançando já para quê? Para uma habilidade do quinto, que é onde a gente começa a calcular área, a gente começa a calcular perímetro, ou seja, eu não posso estagnar. Então, o que acontece? Se aquilo não foi bem contemplado lá no primeiro, segundo e terceiro ano, quando chegar nessa do quarto, a gente tem aqui alguns índices um pouco mais baixos na hora de nós refletirmos os nossos dados, né, nas avaliações. O professor quer dizer que ele não trabalhou? Não. Talvez o professor ele não entendeu esse movimento, que é o que? Preciso contemplar bem isso, e agora eu preciso avançar isso. Então, isso vai requerer o quê? Um certo esforço maior, tá? Qual é a sugestão que nós damos para vocês aqui? Como eu falei, o aprender sempre, ele vem mais sintetizado. Ele vem o quê? Trazendo aquilo que é essencial para se avançar. Trabalhar essa unidade, essa habilidade, que é a EF04MA21, eu indico para vocês trabalharem com o EMAI, tá? Principalmente porque as crianças estão saindo do ciclo inicial e estão indo para o intermediário. Então, ou seja, é a hora de avançar. Então, no EMAI eu vou ter o quê? Exercícios e eu vou ter ali estratégias descritas, né, no próprio material, que vão me ajudar, vão me subsidiar para o aprofundamento dessas habilidades. Se eu não aprofundo isso agora no quarto, no quinto, o que acontece? A coisa, o quê? Ela ganha uma dimensão maior e aí corre-se o risco do quê? Dessa criança não
entender essa habilidade e levar essa dificuldade para séries subsequentes, tá? Vamos ver agora as habilidades do quinto? Bom, no quinto, o que eu faço? Eu também retomo uma do quarto, principalmente na questão de manipulação e reconhecimento e identificação de figuras espaciais, né? Mas aí o que eu faço? Eu retomo essa questão do quarto ano, tá? Principalmente em questão de identificação agora de ângulos, porque eu estou aprofundando meus estudos geométricos, tá? Mas, ao mesmo tempo, vamos passar um pouquinho aí. Passa aí, Antônio, o próximo slide, por favor. Eu avanço em uma habilidade, tá? Então, mesmo lá no Aprender Sempre, eu já estou aqui com uma habilidade pertinente à série, tá? Que é a EF 05MA16, que eu vou aqui associar figuras espaciais e suas planificações, analisar, nomear e comparar os seus atributos. Então, percebam o quê? Que nós iremos ver as características dessa figura de uma maneira mais detalhada. O que é importante nós vermos aqui, todo esse aparato de matriz, de habilidade, que é uma coisa que muitas vezes a gente não fala nos nossos demais, mas que é essencial. Nós precisamos ver o quê? Voltando lá, nós precisamos entender o que essa habilidade pede. Quando eu entendo o que essa habilidade pede, a ação dessa habilidade, eu sei o objeto de conhecimento que eu tenho que trabalhar. Muitas vezes, eu retomando isso com o material anterior, eu vou dar conta. Muitas vezes, eu vou retomar e já vou ter possibilidade de avançar com uma habilidade da própria série. Então, eu acho que é esse o olhar que a gente precisa ter para poder apoiar os nossos estudantes quanto à compreensão da unidade temática geometria, tá? Ainda sugiro para vocês que a construção dos materiais em todas as séries são fundamentais, essa retomada ela é fundamental, ela é essencial, tá? Porque se a criança não contemplou isso numa série anterior, ela vai conseguir entender isso, mas a gente não pode ficar só nisso. A representação cartográfica também através de oficinas, ela é fundamental. A utilização do EMAI dentro desse processo, ela é primordial. Talvez, eu não estou conseguindo ainda, Carla, trabalhar o EMAI, eu estou trabalhando só Aprender Sempre, eu tenho uma dificuldade na minha escola, cada realidade é uma, mas vale a pena a gente pegar o EMAI, pegar algumas atividades, algumas sequências ali do EMAI, para nós vermos ali como que ele traz para a gente o desdobramento de como a gente tem que fazer esse passo a passo dentro da sala, para estar o quê? Avançando, tá? Porque sempre é isso, retomo, tento avançar, retomo, tento avançar, tá? É importante também mostrar para a criança o que eu falei, a geometria tem tudo a ver com letramento matemático, tem tudo a ver com social. A criança, ao entrar na sala, no primeiro dia de aula, você já pode mostrar para ela que ela está dentro de uma figura tridimensional, ela está dentro de uma caixa, que é a sala de aula. Nós pensarmos na sala de aula, a sala de aula tem o formato de um paralelepípedo, a gente está inserido dentro dela. Nós formos desenhar a sala de aula, pegarmos uma caixa, fizermos uma maquete, até depois para trabalhar a cartografia e associar as duas coisas, eu consigo aí mostrar para a criança isso, né? Ela vai olhar para o objeto de conhecimento, tá? E uma outra coisa que eu sugiro para vocês, que é uma coisa que eu faço no meu primeiro dia de aula para tentar trabalhar várias unidades temáticas ao mesmo tempo, é assistir com as crianças aquele vídeo do Donald no País da Matemática. Ali o Donald, num desenho tão antigo, que é um desenho que eu assisti enquanto criança, mas que, assim, encheu os meus olhos e eu uso nas minhas aulas, o Donald, ele mostra isso de uma maneira muito simples, de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito gostosa de se aprender. Então, a criança vai começar a olhar ao seu entorno e ela vai ver geometria em tudo. E aí fica muito mais fácil para ela manipular na oficina, associar, identificar, reconhecer, comparar. Então, a gente já consegue dar conta do quê? Da questão da geometria plana e das figuras geométricas espaciais. Fica faltando o quê? A questão do quê? Do espaço, da localização do espaço.
fazer uma visita com a criança, dar uma volta pela escola, ver o entorno e pensar nesse itinerário até depois desse vídeo. É muito legal também. É uma aula que eu sempre faço, é uma aula super repetitiva. Quem trabalhou comigo sabe que eu coloco o filme lá do Donald, depois eu vou passear com as crianças pela escola, elas vão vendo, olha a matemática, olha, parece com isso, olha, parece com o cubo, e aí elas vão falando empolgadas. Depois eu retomo todo aquele trajeto que nós fizemos e eu uso que na parte cartográfica. E eles aprendem bastante, eles gostam, fica uma coisa gostosa, leve de se fazer na sala, sem aquela questão de vou trazer um conceito, vou depositar o conceito. Não é aquela troca, é aquela mediação, é todo mundo construindo junto. E ali eu finalizo com o quê? Com o registro da criança, que muitas vezes ela sabe, mas ela não consegue registrar e identificar. Eu acho que isso é primordial. Espero que a minha dica tenha sido válida aí para vocês, tá? E vou passar a palavra para o Antônio, que vai trazer mais sugestões e vai continuar aí os nossos estudos. Antônio? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado, Carla, obrigado, Lília. Nós daremos agora continuidade à nossa formação EMAI, partindo para a parte prática, como construir o pensamento geométrico dos nossos estudantes por intermédio das atividades propostas. Então, nós trouxemos algumas sugestões de atividades e iremos apresentar agora para vocês, ok? Primeiramente, vamos começar com duas perguntas. Em contexto híbrido, é possível propiciar o pensamento geométrico? A gente sabe que o retorno presencial ele já está acontecendo nas escolas da nossa rede. Porém, é muito difícil que a escola coloque 100% dos estudantes ali no seu espaço físico. Então, ainda há um revezamento. Essa é a grande realidade nas escolas da nossa rede e de outras redes também. Então, por isso que é importante a gente não deixar de lado esse termo, contexto híbrido. A criança aprende ali na sala de aula e continua aprendendo no contexto da sua casa, ok? E assim, se no presencial já é difícil, imagina a distância, né? Porque a gente sabe que é importante a gente propor atividades para que possamos observar o que a criança já sabe e até mesmo fazer o quê? Intervenções. Porque com essas intervenções a gente coloca em jogo tudo que a criança sabe e assim ela possa continuar aprendendo. Tudo bem? Prosseguindo aqui no próximo slide, a gente sabe, né, que é uma prática já de todas as escolas da rede a utilização de diversas ferramentas digitais. E uma boa sugestão é o quê? Propor aos estudantes que façam uma gravação audiovisual. Proponha que sua turma observe em casa as formas dos objetos presentes nos diferentes cômodos. Eles poderão fotografar o que observaram ou desenhar enviando as evidências pela mesma ferramenta utilizada para as aulas. Lembrando que essa atividade ela pode ser adaptada para o contexto presencial, registrando o que? Os objetos que estão inseridos ali no contexto do ambiente escolar, ok? Só um reforço, né, das falas das minhas colegas, Carla e Lília, o pensamento geométrico, a geometria, ela está inserida em todo o contexto social. Vamos parar um pouco para pensar. Nós estamos dentro de uma esfera, que é o planeta Terra. E tudo que está dentro aqui do planeta Terra tem forma. Pode ser arredondada, né? Poliedro, não poliedro, não importa, né? Polígonos, não polígonos, tem forma. Se tudo tem forma, tudo é geometria. Agora mesmo eu estou olhando para vocês por intermédio do quê? Melhor, olhando para o slide, né? Através de um retângulo, de um quadrilátero. Geometria. Meu rosto é a forma arredondada. Geometria. Então, se a geometria está em tudo,
Por isso que é importante trabalhar essa unidade temática desde o começo, lá do primeiro ano, até o quinto ano, e lógico que esse pensamento geométrico ele vai continuar sendo construído até o final da sua escolarização, e não só até esse final, até mesmo depois na sua vida, né, na sua vida de mundo, na sua história. Por isso que é muito relevante, né, a gente mostrar esse significado para os nossos estudantes. Dando prosseguimento, nós temos os aplicativos, nós temos o Dragon Learn, Metific, e no caso aqui, o rei da matemática, todas as ferramentas aqui, né, elas irão que propiciar momentos que os estudantes possam colocar em jogo aquilo que elas sabem e continuar aprendendo. No caso aqui, nesse aplicativo do Rei da Matemática, a criança vai encontrar desafios de adição, geometria e até frações. E nós sabemos que todos nós, quando somos desafiados, nós gostamos, nós queremos resolver, né, todos os desafios que aparecem. E com a criança não é diferente, só que, né, vale ressaltar que esse desafio ele tem que ser coerente com o conhecimento da criança. Não adianta a gente colocar um desafio muito difícil, por quê? A criança ela não vai conseguir resolver. E se ela não conseguir resolver, ela não vai ter estímulo para continuar seguindo na sua aprendizagem. Então é importante que o professor saiba diagnosticar a sua sala, realizar um mapa para propor ali desafios que a criança conseguirá resolver, né, e continuar avançando ali nos seus conhecimentos. Esse aplicativo do Rei da Matemática é um ponto positivo, que ele é gratuito na App Store. E essa ferramenta, o que acontece? O jogador, ele começa como agricultor, e aí através desses desafios de matemática, ele vai ganhando pontos. E cada vez que ele vai ganhando pontos, ele vai subindo de níveis. E isso a criança adora, a criança se sente desafiada, e a criança ela vai aprendendo brincando. Isso é muito importante, tá bom? Prosseguindo aqui na nossa conversa, é importante falar também da contextualização. Tudo que a gente passa ali na sala de aula é importante sempre contextualizar, para que o estudante ele possa perceber que todo aquele conhecimento que está sendo colocado, né, ali, no caso, tem um significado, vai fazer parte do contexto ou da convivência social do estudante. Então, ele vai sentir que é importante aprender, né? Aprender aquela habilidade, aquele objeto de conhecimento, né? Aquele pensamento geométrico. Isso é muito importante a gente ter esse cuidado. Não é pegar o material, não utilizar a metodologia do material, certo? O material tem uma metodologia, tem um estudo e simplesmente chegar lá no dia, não, vou passar essa atividade e simplesmente joga, tá? E algumas maneiras de contextualizar a aula ou as aulas são através de perguntas, né? Perguntas com intencionalidade. No campo da geometria, trouxemos alguns exemplos. Vamos lá, ó. Como as formas geométricas aparecem em casas e outras construções? Existe alguma semelhança entre os móveis da sua casa? Por que a maioria deles são retangulares ou quadrados? Um móvel em formato de cone com a ponta para baixo poderia sustentar uma estante ou um lugar para dormir? Por que não? Por que a roda é redonda? Por que diversas frutas têm formas esféricas? Por que a maioria das embalagens não apresenta formatos esféricos? Olhem quantas perguntas. Vamos voltar aqui rapidinho aqui na pergunta do por que a roda é redonda. Vamos lembrar, tem um episódio do Chaves que o Kiko e o próprio Chaves, eles estão discutindo, né, com o professor Girafales
que eles queriam, né, ganhar uma bola quadrada. E aí vamos imaginar uma bola quadrada, será que funciona? Um pneu quadrado? Porque a gente sabe que a gente precisa de uma fluidez. E se o pneu fosse quadrado, a bola dificultaria, né, esse rolamento, essa facilidade. Já numa embalagem, é muito mais vantagem que ela não tenha forma arredondada, porque é mais fácil de ela se estabilizar em uma superfície. E todos esses conhecimentos, com certeza, os nossos alunos são muito, muito inteligentes. Eles irão trazer nessas respostas, essas devolutivas. E por isso a importância dessa contextualização. A aula precisa ser gostosa, uma aula onde o aluno se sinta protagonista do conhecimento. Ok? Prosseguindo. Pessoal, tem bastante informação, né? Seguindo aqui, nós temos uma habilidade, né? E essa habilidade, através desses dois links apresentados, nós iremos ser direcionados a duas boas práticas de escolas da nossa rede. No momento, para otimizar o tempo da nossa formação, eu não irei apertar nesses links, mas eu proponho que o PC, no momento de ATPC-EMAI, clique, né, clique nesses links e apresente para os professores, porque o material está bem legal, tá? Então, são atividades que irão trabalhar a habilidade EF03MA15, que é classificar e comparar figuras planas, e o objeto de conhecimento, figuras geométricas planas. Ok? Dando prosseguimento, agora nós vamos falar um pouquinho dessa interdisciplinaridade dos componentes curriculares na questão da construção do pensamento geométrico. Como a PCNP Carla bem disse, a geometria ela pode ser trabalhada pelo professor ali da sala, como nós, né, polivalentes, professor de educação física, professor de artes, e não precisa estar esse conhecimento focado em um único componente curricular, no caso a matemática. E então, para trabalhar a questão do espaço, a gente pode pensar na educação física, né? Porque é uma ótima oportunidade de sistematizar esse conhecimento. Uma boa sugestão é usar o quê? Brincadeiras tradicionais, como pular corda, pega-pega, amarelinha, com a intencionalidade, tá vendo essa importância, de explicar os conceitos relacionados à localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, trabalhando um pouquinho também com a lateralidade. Ainda seguindo nas aulas de educação física, um aspecto que também é importante, pode ser ali, ó, reforçado pelos professores desse componente curricular, são as formas geométricas. Porque os estudantes ali na quadra, eles poderão encontrar na quadra, nos artigos esportivos, em outros objetos, várias formas geométricas. E assim vai o quê? Vai reforçar as habilidades previstas para os anos iniciais. Então, esse trabalho em equipe, né? Nós somos o quê? Nós estamos trabalhando numa rede colaborativa, certo? Então, agora nós vamos falar um pouco dos professores de arte, porque eles também podem contribuir e muito para a construção desse pensamento geométrico. Em todas as séries dos anos iniciais, o professor de arte ele pode trabalhar o quê? Na observação de obras de vários artistas. Vamos dar um exemplo? Vamos pegar aqui no lado direito. Olha que interessante essa atividade. Represente na folha pelo menos 3 figuras planas, nomeando-as que aparecem na obra de arte de Vassily Kandinsky. Então a criança ela irá observar e provavelmente ela vai registrar o triângulo, nós estamos vendo aqui o círculo,
nós temos o quadrado, o retângulo, e assim a criança vai percebendo que as figuras estão presentes em todos os espaços possíveis. E depois, para complementar essa atividade, a criança ela pode registrar essas figuras através de vários tipos de atividades com tinta ou com desenho. E depois, né, a criança, junto ali com o professor, né, pode montar um mural, né, no caso todos os estudantes, montar um mural com várias obras criadas a partir dos próprios estudantes. A gente não fala tanto de protagonismo, e assim, né, falando um papo de adulto mesmo. Quando nós realizamos um excelente trabalho e esse trabalho não é valorizado, a gente fica triste. Mesmo que a gente pense assim, ah, eu fiz a minha parte. Mas não é assim. No fundo, lá no fundo do coração, a gente fica um pouco, a gente se sente desvalorizado. Imagina também o trabalho da criança. A criança faz o trabalho e depois não tem uma intencionalidade, a gente não mostra esse trabalho do estudante, a criança vai se sentir o quê? Desestimulada. Será que ela vai sentir vontade de seguir nesse conhecimento, seguir fazendo essas atividades? Por isso que é importante, professores, tudo que a criança produz, em algum momento, ser exposto através de ferramentas digitais, mural na sala de aula, na reunião de pais, através de feiras, né? Feiras de arte. Então imagina, a criança ela irá olhar ali a sua atividade, vai se sentir pertencente de todo aquele trabalho. Tudo bem? Bom, dando prosseguimento, nós temos mais uma atividade, né? Lembrando que todas essas atividades elas poderão ser trabalhadas tanto no contexto híbrido, remoto ou presencial. O que basta é ali, né, o profissional da educação realizar os ajustes necessários, ok? Nessa atividade aqui, a criança ela vai identificar os objetos ao seu redor e vai colocar aqueles objetos que rolam numa parte aqui, no caso na coluna do meio, e aqueles que não rolam na parte direita. Então, ela vai construindo o conhecimento através de observações sobre os poliedros e os não poliedros, ok? Dando prosseguimento, nós temos mais sugestões de atividades. Pessoal, e essas atividades, elas reforçam tudo que nós vimos desde o início da nossa formação. Que às vezes a gente traz aqui algo, né, para apoiar o professor. Não, tem que trabalhar isso, é importante trabalhar essa habilidade, entender o verbo. E as atividades? E como trabalhar isso? Então, nós, né, aqui da diretoria, nós trouxemos essas sugestões. Claro que o professor ele pode fazer o quê? Adaptações, ou trabalhar outras atividades que também têm o quê? Enfoque nas habilidades da unidade temática de geometria. Não é nada engessado, a gente gosta muito da autonomia, mas o nosso objetivo aqui, claro, é apoiar. E eu tenho certeza que essas sugestões, elas terão um bom papel aí para auxiliá-los, ok? Quanto a essa unidade temática de geometria. Enquanto eu estiver realizando essa leitura dessas sugestões de atividades, eu tenho certeza que vocês vão pensar, nossa, caramba, essa atividade aqui casou com essa habilidade que a Carla disse, nossa, essa atividade aqui casa com o que a Lília falou, essa aqui com o Antônio, porque está tudo interligado, ok? Então vamos lá. Essa parte farei uma breve leitura, tá? Sugestões de atividades. Utilização de jogos online para a composição e a decomposição de figuras, Dragolearn, Metific, Rei da Matemática. Relacionar objetos do cotidiano com sólidos geométricos, objetos matemáticos e vice-versa, reconhecendo corpos redondos e não redondos, poliédricos, observação do meio social que a criança está inserido. Olha,
planificar modelos de sólidos geométricos e construir modelos de sólidos a partir de superfícies planificadas. Olha o currículo em ação com aqueles anexos. Realizar dobraduras com objetivos diversos, explorando papel, inventando dobras, transformando figuras geométricas em outras figuras ou objetos. Prosseguindo, identificar diferentes pontos de referência para a localização de pessoas e objetos no espaço, estabelecendo relações entre eles, expressando-as através de diferentes linguagens, oralidade, gestos, desenho, maquete, mapa, croquis, escrita, descrever o trajeto de casa para a escola, reconhecer seu próprio corpo como referencial de deslocamento no espaço, identificar e descrever a movimentação de objetos no espaço a partir de um referente, identificando mudanças de direção e sentido, ali a lateralidade está em jogo, né? Utilização do aplicativo Google Maps para visualizar mapas, muito atual, quem é que não usa Google Maps hoje em dia? Outra sugestão aqui, ó, formando figuras geométricas com elástico, essa é bem interessante. Então, primeiro, dividir a turma em grupos. 2. Distribuir um elástico por grupo de mais ou menos 3 metros de comprimento, com as duas pontas amarradas. Terceiro, solicitar que o grupo construa os mais diversos polígonos utilizando o elástico e registre com desenho todas as possibilidades criadas. Quarto, socializar os registros, a importância, de modo que os alunos apresentem para a turma as figuras construídas e os critérios que usaram para nomeá-las. Exemplo, é quadrado porque possui 4 lados iguais, ou é triângulo porque possui 3 vértices, e a criança vai construindo o quê? Ela vai aprendendo as características das figuras planas, né? E não só as figuras planas, né? Também podemos trabalhar, né, adaptar essa atividade com figuras espaciais. Outra sugestão muito boa que é a caça ao tesouro. Primeiro, dividir a turma em 2 grupos. Solicitar que esconda um tesouro e elaborem pistas para o outro grupo encontrá-lo. Terceiro, trocar as pistas entre os grupos para cada um ir em busca de um dos tesouros. Depois de encontrados os tesouros, cada grupo deverá elaborar um mapa representando o trajeto percorrido. Quinto lugar, né, na quinta coisa a se fazer, socializar os mapas produzidos, evidenciando termos e noções relativas à lateralidade envolvidos. Excelente essa atividade. E aqui, enfim, depois de tantas explicações, tantas leituras, nós estamos caminhando para o final da nossa formação em maio. E o quê? Diante das estratégias realizadas nas unidades escolares, durante as aulas, e com toda essa contextualização da formação sobre o pensamento geométrico, o aprofundamento das habilidades nessa temática se dará de maneira espiral. Vamos lembrar o que a PCNP Carla falou: conhecimento. Aluno aprende, avança, retorna naquela aprendizagem para continuar avançando. Aprende, avança, retorna, depois avança um pouco mais. E assim o conhecimento, né, das habilidades, na apropriação das habilidades, depois ensina a concretização dessas habilidades para então depois o estudante chegar nas competências, ok? E assim, agora é a sua vez. A gente pede, assim, a gente gosta muito de receber o que as evidências das escolas, porque um aprende com o outro. E assim, aqui na nossa diretoria, aos poucos, nós estamos pegando o hábito de movimentar o Facebook, o canal do YouTube, da diretoria, para o quê? Para divulgar as boas práticas da rede. E assim, todos temos algo de bom a dar para o outro. Então a escola A aprende com a escola B, aí a escola B olha o que a escola A faz, não. O que a escola A faz não serve para a realidade da minha escola, mas o que a escola C faz, olha que legal. Ou ainda a escola B faz um trabalho ótimo, só que aprende com a escola D de tal maneira que vai potencializar o trabalho da escola B.
E assim que essa construção de conhecimento, ela se torna infinita e ela só vai crescendo, tá bom? Então, é a sua vez, tá bom? Ouse na criatividade, envie as boas práticas desenvolvidas na escola para nós, ó, nós vamos adorar. Tenho certeza que aqui no final da nossa formação, o PCNB Carla, Lília, com certeza vai reforçar esse assunto, porque essa troca de saberes, como já dito aqui, ela é importante, tá? Para construir essa construção infinita de conhecimento, ok? Então agora, né, nesse final da nossa formação EMAI, eu gostaria de reforçar que é a última vez que nós estamos gravando o EMAI, tá? O próximo EMAI ele acontecerá de forma ao vivo. Mas Antônio, Carla, Lilian, e se vocês realizarem o EMAI quarta-feira? A minha ATPC EMAI é na terça-feira. Como é que eu irei acompanhar? Bom, vamos lá. Pessoal, vamos imaginar que a diretoria escolheu a terça-feira para realizar a TPC EMAI, certo? O que vai acontecer? No momento desse ao vivo, nós iremos ao mesmo tempo gravar essa formação e depois nós iremos lançá-la no canal do núcleo pedagógico. Ou seja, a escola que não pode acompanhar na terça-feira, porque faz na quarta, ela pode pegar no repositório do núcleo pedagógico e trabalhar essa pauta na quarta-feira. Ou seja, todos terão a oportunidade de replicar o material que a diretoria de ensino irá enviar, ok? Podem ficar tranquilos, porque aqui o objetivo é apoiá-los, otimizar o tempo, tudo bem? E a gente sabe que cada escola tem uma rotina e a gente sabe também a importância de nós respeitarmos a rotina das escolas. Tudo bem? Então aqui eu termino a minha fala. Muito obrigado pela presença e eu tenho certeza que esse material vai apoiar a todos aí na prática docente, ok? Um forte abraço. Eu passo a palavra agora para a PCNP Lília, que vai se despedir, e posteriormente também a PCNP Carla. Um forte abraço, pessoal. Obrigado, Antônio. É, também quero agradecer a vocês ao carinho que vocês tiveram com a gente, né? Todo esse tempo aí nas nossas gravações que foram enviadas e espero que essa seja mais um material que venha auxiliar aí na escola para apoiar e dar suporte aí para o pessoal, para os professores, para os PCs. Até mais, agradeço e passo a palavra para a PCNP Carla. Obrigada, Lilian. Antes de mais nada, eu quero parabenizar os meus colegas, tá? Pelo momento formativo de hoje, tá? Tenho certeza que cada um aqui se esforçou ao máximo para estar contribuindo com vocês, mas também quero deixar um convite, porque na Leste 2 nós não temos apenas 3 formadores, 3 PCNPs. Eu ouvi essa frase em uma escola e eu levei para a minha vida. Nós temos 1000. Então, quando o Antônio ele fala ali das evidências para vocês mandarem as evidências, para vocês enviarem as boas práticas, ali nós vamos ter o que? A construção de 1000 PCNPs formadores, que através de uma foto, de um registro, de um depoimento, de uma troca de mensagem, vai contribuir para uma rede toda. Então, o que é melhor? A gente aprender com 3, né, que estão aqui se esforçando, ou aprender com 1000? Então, fica aí o convite para vocês, sim, enviarem as boas práticas. Nós gostamos muito de receber, os nossos olhos brilham, porque nós aprendemos muito com vocês, tá? E utilizem, assim como numa habilidade, a ação dos verbos, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Que vocês compreendam, que vocês interajam entre equipe. Então, bota todo mundo em ação aí para trabalhar educação física, com arte, com matemática. Vamos fazer esse movimento na escola, principalmente em geometria, tá? Vamos planejar isso de uma maneira legal, tá? Vamos executar e vamos evidenciar. Então, eu fecho a minha fala com isso. Nós falamos muito do protagonismo dos estudantes,
Mas nós, enquanto diretoria, enquanto PCNPs, nós queremos muito ver o protagonismo dos professores ainda mais. Nós já vemos, nós parabenizamos vocês, nós ficamos honrados com o que vocês nos enviam, mas nós queremos ver mais, porque nós temos certeza que uma formação nós recebemos 10, a outra nós recebemos 20, mas assim, a gente quer assim, ficar com a caixa cheia mesmo, sabe? De 1000 professores, coordenadores, estudantes em ação, evidenciando todo esse trabalho. Nós trazemos a teoria, formação teórica, mas nada melhor do que a gente ver a prática em ação, tá? Deixo um forte abraço, agradeço a todos e até o nosso próximo EMAE ao vivo. Forte abraço.